Oi gente, eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou estar recomendando o livro Educação Infantil e Percepção Matemática, de autoria de Sérgio Lorenzato. Eu conheci esse livro há mais ou menos um ano e desde então esse livro passou a ser um dos meus prediletos. Toda vez que eu vou participar de alguma discussão que envolve a educação infantil e ensino da matemática, eu recorro a esse livro, porque ele não trabalha só a questão do conceito do número, ele vai trabalhar o desenvolvimento do conhecimento matemático no âmbito mais geral. Então é bem interessante, além de ter várias e várias sugestões de atividades para serem desenvolvidas. O próprio autor já recomenda esse livro para todo mundo, para os professores que ensinam matemática, especialmente para os responsáveis das crianças, para quem está buscando compreender como lidar com o desenvolvimento do conhecimento matemático do seu filho, filha. É bem interessante estar adquirindo esse livro. Eu realmente gosto muito desse livro. A gente vai ver daqui para frente alguns comentários. Eu não vou conseguir resumir, eu realmente não vou conseguir resumir tudo, mas espero que vocês entendam a essência do livro aí. Qualquer coisa, comenta aí se não tiver ficado legal o vídeo. Vamos lá. No capítulo 1, o autor traz a teoria de Piaget para poder falar um pouco sobre as características das crianças de 2 a 7 anos. Dentre as características, eu lembro que ele fala que as crianças perguntam o nome de tudo, que as crianças têm um pensamento ilógico, que as crianças não conseguem focar em pequenos detalhes e outras características. E ele vai falar também um tópico sobre o pensamento intuitivo das crianças de 4 a 7 anos. Das características do pensamento intuitivo, eu separei aqui 2 para vocês terem uma noção do que é discutido nesse capítulo. Uma característica é que no domínio espacial, de início, o centro continua sendo o próprio corpo, mas em seguida a criança consegue avançar, tomando como referência um objeto. E uma outra característica do pensamento intuitivo é que, por meio da manipulação de materiais concretos, a criança já consegue adicionar e iniciar a contagem com significado. E esse é o capítulo 1. No capítulo 2, o autor propõe uma reflexão sobre a história da pré-escola aqui no Brasil. Ele vai passar pela LDB de 1996, e ele vai chegar e concluir que a partir de estudos de pesquisadores e educadores, sabe-se que a educação infantil leva a criança ao desenvolvimento do conhecimento físico, do conhecimento lógico-matemático, que está bem relacionado com a teoria de Piaget. Ele também vai concluir a necessidade, que o papel do professor, da necessidade do professor estar desenvolvendo diversas e distintas experiências com os alunos, para que ele possa estar tendo a possibilidade de construir conhecimento matemático por diversas possibilidades, que o professor também consiga compreender e observar o nível de pensamento das crianças. Isso pode ser feito por meio de relatos a partir das experiências desenvolvidas e por aí vai. Olha, o capítulo 3 ele é intitulado Princípios em que acreditamos ou facilitadores do desenvolvimento do pensamento infantil. O autor discute 12 princípios nesse capítulo. Eu não vou ter como entrar em detalhe de todos, eu separei 2 na íntegra para vocês terem uma ideia do que perpassa nesse capítulo 3. Um princípio que eu separei é o princípio que é intitulado Desmistificar a ideia de que matemática existe só no certo horário escolar. Então, isso aí você já tem uma ideia do que vai ser discutido. E o outro princípio que é bem interessante, que ele fala o seguinte: o fato de a aprendizagem da matemática possuir uma hierarquia pode levar alguns professores a pensar que, uma vez ensinado algo, pode-se passar ao ensino do tópico seguinte e assim por diante, numa sequência linear de assuntos, propriedades ou conceitos. Ao constatarmos que a criança aprendeu, podemos avançar no conteúdo, mas devemos fazê-lo voltando ao já aprendido sempre que possível. Aqui a ideia de esperar ilustra bem a situação. Apesar de girar sempre em círculos, estes se dão em níveis diferentes e superiores. Então aí ele vai fazer essa discussão no capítulo 3 desses 12 princípios. É bem interessante, porque a gente consegue consolidar algumas ideias na nossa cabeça, e segue viagem para apresentar a proposta do livro no capítulo 4 e no capítulo 5. O capítulo 4 ele é curto, mas o autor discute sobre a função do professor. Ele vai falar da importância do professor estar sempre se atualizando, de estar escolhendo atividades que não sejam só atrativas para a criança, mas que sejam necessárias para o desenvolvimento da criança. É um capítulo bem curto, mas ele é interessante porque propõe essa discussão sobre o nosso papel em sala de aula, especialmente para os professores que estão lá na educação infantil. Então, esse capítulo 5 assim, é importantíssimo, porque Sérgio Lorenzato apresenta qual é a proposta para o ensino da matemática que ele está discutindo no livro como um todo. Ele vai partir de um questionamento mais ou menos assim, né? Por onde a educação infantil deve começar para estar desenvolvendo o senso matemático das crianças? E o próprio autor responde o seguinte, que tem que começar por onde as crianças sabem, e não por onde a gente gostaria, não do que a gente gostaria que as crianças soubessem. E vem e apresenta a proposta dele, que na íntegra está escrito assim: nossa proposta, seguindo a tendência internacional, sugere realizar a exploração matemática em 3 campos aparentemente independentes: o espacial, das formas, que apoiará o estudo da geometria; o número, das quantidades, que apoiará o estudo da aritmética; e o das medidas, que desempenhará a função de integrar a geometria com a aritmética. Essa proposta tem 2 pontos básicos. O primeiro, que é aproveitar os conhecimentos e habilidades de que as crianças são portadoras, e o segundo,
que é explorar os 3 campos matemáticos, que isso eu li agorinha. Ele apresenta um terceiro ponto básico, que seria começar a ensino da matemática a partir de algumas noções. Eu separei algumas, tem várias. Que é a noção de perto, longe, igual, diferente, aumentar, diminuir, ontem, hoje, amanhã, leve, pesado, para a direita, para a esquerda. E essas noções vão ter uma relação direta com os conhecimentos físicos matemáticos, como, por exemplo, tamanho, distância, quantidade, capacidade, medição, operação, volume, comprimento e segue viagem. Além disso, ele vai falar que o professor precisa conhecer os 7 processos mentais básicos para o ensino da matemática, para a aprendizagem da matemática. São da correspondência, o da comparação, da classificação, da sequenciação, seriação, inclusão e conservação. A da conservação é quando a criança consegue perceber, por exemplo, que a quantidade independe da arrumação. Se está mais alargada a distância entre 7 objetos, está mais próximas, vai continuar tendo a mesma quantidade, independente da arrumação ali desses objetos. E a partir daí, a gente segue para o capítulo 6. Esse capítulo 5, mais uma vez, é importante a leitura dele, a compreensão desse capítulo. Esses sete processos mentais básicos, ele discute cada um em um tópico separado, para a gente poder ter uma noção, ter um amadurecimento mais adequado dessa discussão. E a gente parte para o capítulo 6 do livro. Então, minha gente, o capítulo 6 é intitulado As Multifacetas do Número, ou o número e suas funções. Nesse capítulo, o Sérgio Lorenzato faz uma discussão específica sobre o número. Ele vai acabar iniciando falando sobre as várias funções dos números, dentre as quais eu vou destacar o número enquanto localizador, para se referir a endereços, a distâncias, o número enquanto identificador, para se referir a dados, a telefones, e também o número enquanto cálculo, para se referir às operações, dentre outras funções. Esse capítulo ele tem vários tópicos, eu vou passar bem rapidinho, só salientar os tópicos, porque são vários e é uma discussão densa, só lendo mesmo para vocês entenderem, mas é muito interessante. Todas as vezes que eu trabalhei com o pessoal de pedagogia, nas oportunidades que eu tive, eu discuti esse capítulo, porque eu achei muito importante mesmo fomentar as discussões a partir do que Sérgio Lorenzato traz, das reflexões propostas no capítulo 6 desse livro. O primeiro tópico que vai aparecer é sobre o zero, uma discussão específica sobre o zero, que Sérgio Lorenzato vai sugerir que a gente na educação infantil converse com as crianças. A ideia do zero está guardando lugar para outros números, para estar dando destaque à importância do zero dentro do nosso sistema de numeração. Depois havia um tópico falando sobre a contagem oral, a importância da contagem oral para o desenvolvimento e para a construção do conceito de número pela criança. Vai ter um tópico falando sobre troca dezenas, a cada 10 unidades a gente realiza a troca por uma dezena, interessantíssimo esse tópico. Vem um tópico falando sobre ordinal e cardinal, um outro falando sobre ler e escrever números. Nesse tópico aí, Sérgio Lorenzato destaca o desafio do professor, porque é muito difícil essa discussão, a leitura e a escrita do número pela criança. Então, o professor da educação infantil é um desafio o desenvolvimento dessas duas ações de ler e escrever um número. Vai ter um tópico falando sobre as 4 operações da educação infantil, quando o Sérgio Lorenzato vai falar sobre a composição, ajuntamento, justaposição, para se referir à adição. Vai falar sobre a separação, sobre a comparação e da composição, para se referir à subtração. E vai falar sobre a distribuição e a repartição, para se referir à divisão. Toda essa discussão para preparar os alunos para o desenvolvimento das 4 operações básicas no futuro. E vai ter um tópico falando sobre a simbolização de situações vivenciadas ou o processo de resolução de problemas. O capítulo 7 vem intitulado Ciência Espacial ou a Geometria das Crianças. Durante a discussão vai aparecer uma tabelinha mostrando como as fases da aquisição do conhecimento espacial pela criança e as fases do conhecimento espacial pela ciência. Pela criança, a criança vai adquirir esse conhecimento espacial na fase primeiro topológica, depois projetiva, depois euclidiana. Já a ciência entende as fases da seguinte maneira: primeiro euclidiana, depois a projetiva, depois a topológica. Tem uma inversão em relação à ciência e criança. Ele vai fazer a discussão em cima disso e vai ter um tópico que é discutido a partir de uma referência de Del Grande, que vai falar sobre as habilidades da percepção espacial. É muito interessante porque ele vai falar, nesse tópico, vai aparecer subtópicos discutindo sobre a discriminação visual, memória visual, decomposição de campo, conservação de forma e de tamanho, coordenação visual motora, equivalência por movimentação. Ele vai falar sobre translação, rotação e reflexão, que a gente quase não pensa que isso é discutido. Pelo menos eu que estou a partir do ensino fundamental 2, antes de ler esse livro, eu nem imaginava que se discutia translação, reflexão e rotação na educação infantil. Sério. Mas enfim, o capítulo 8 ele é intitulado Ciência Espacial ou Diferentes Interpretações da Medição.
Sérgio Lorenzato vai discutir o quão abrangente é o conceito de medida, que vai estar relacionado a distância, superfície, espaço, massa, calor, movimento, duração, e enfim. E ele vai falar também sobre a composição do campo conceitual de medida. Eu vou deixar na descrição 5 tópicos em que ele discute essa composição do campo conceitual de medida, porque pra a gente discutir aqui ia dar muito pano na manga. Mas esse é um capítulo interessantíssimo. Tem coisa aqui que eu não imaginava que a gente teria que estar pensando na educação infantil, uma vez que eu fui licenciada para trabalhar a partir do ensino fundamental 2. É muito interessante esse livro, gente. Muito mesmo. Vamos seguir viagem. Agora, a partir do capítulo 9, começa a aparecer as sugestões de várias atividades para serem desenvolvidas na educação infantil. Mas esse capítulo 9 ele é interessante, além das atividades que ele já propõe, porque ele sugere testes para a gente estar identificando as crianças. Porque ele sugere, o Sérgio Lorenzato, a gente está conhecendo as crianças que estão lá na educação infantil. E aí ele sugere testes para verificar se a criança é daltônica, para verificar se a criança tem alguma dificuldade para enxergar, se a criança consegue segurar o lápis de maneira adequada. E aí ele vai sugerir as atividades. Eu separei aqui no livro para mostrar para vocês como é que essas atividades são apresentadas aí nesse capítulo 9. São atividades contextualizadas. Essas atividades que são propostas no capítulo 9 são propostas de atividades mais contextualizadas. São várias tabelinhas, quadradinhos, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Ele vai aparecer assim, tem várias e várias. Bom, e aí no capítulo 10 é um capítulo só de sugestões de atividades, de materiais didáticos e de atividades para serem desenvolvidos. São atividades relacionadas com aqueles 7 processos mentais básicos que eu falei mais um pouco antes. E vai ter atividades voltadas para o senso espacial, senso topológico, senso numérico e senso de medida. Eu também tentei separar uma aqui para mostrar a vocês, mais ou menos tem muita atividade. Esse é o capítulo com mais atividade. Aparece mais ou menos assim, ó. São várias atividades que são propostas. E aí ele vai identificando. Essas que eu mostrei são atividades propostas para o desenvolvimento do processo mental da classificação. Então, no capítulo 11, o autor, e último do livro, o autor vai propor a importância de fazer análise dos recados que as crianças escrevem. E a partir dessa análise, o professor consegue identificar se está tendo alguma dificuldade, como é que está o desenvolvimento do conhecimento matemático. Eu separei aqui para vocês terem, ele apresenta aqui o recado que a criança escreveu e abaixo aqui a análise do que ele fez a partir do que foi escrito pela criança. É bem interessante, o livro é muito importante, é um livro que a gente, principalmente essas propostas de atividades, cada hora que eu leio, parece que eu não li antes, porque eu descubro uma atividade nova, eu não sei como é que é, mas porque a gente não trabalha tudo de uma vez só, né? Enfim, eu vou finalizar o vídeo agradecendo a vocês, pedindo para que vocês deem um like aí se vocês gostaram, se inscrevam no canal, e muitíssimo obrigado, até a próxima.